Olá pessoal, meu nome é Renan Souza. Vou apresentar para vocês como iniciar o processo de elaboração de previsão de viagem dentro do Fluig. Aqui na tela inicial, olhando aqui para esse menu à esquerda, em processos, nós vamos clicar em iniciar solicitações. O processo de elaboração de viagem estará dentro dessa categoria de esportes. Então nós vamos clicar em esportes e aqui no processo elaborar previsão de viagem. Assim que clicarmos, ele vai carregar para nós o formulário de previsão de viagem. Primeiro passo, nós precisamos selecionar qual seção nós vamos elaborar essa previsão de viagem. Aqui vale lembrar que para poder elaborar uma previsão de viagem para uma seção, você precisa estar cadastrado como responsável ou autorizado para essa seção. No caso, vou dar um exemplo para vocês. Se eu colocar natação e treinamento, vai aparecer essa mensagem. Ops, sessão inválida, você não está cadastrado como responsável para a sessão. Então, se aparecer essa mensagem, você é responsável por essa sessão, você precisa entrar em contato com a administração de esportes para que eles possam cadastrá-lo para essa sessão. E aí você vai poder lá preencher as informações do formulário referente a essa sessão. No caso, vou colocar aqui, eu sei que eu estou cadastrado. Aqui, ó, o levantamento de peso. Então, essas são as informações do formulário que precisam ser preenchidas. Todos os campos que estão com esse asterisco são de preenchimento obrigatório. Então, o primeiro passo, nós vamos informar o nome da competição. Aqui eu vou colocar informações fictícias, tá? Apenas para apresentação. Campeonato Paulista. Aqui nesse campo de período, se nós colocarmos um período menor que 40 dias da data de hoje, por exemplo, hoje é dia 25 de setembro, vou colocar aqui o período para essa previsão de viagem inicia-se no dia 29/9. Quando clicar fora, ele vai exibir esse campo aqui, justificativa de prazo menor que 40 dias. Essa regra que já está na PV, para poder justificar por que a PV está sendo elaborada com prazo menor de 40 dias. Um prazo até, vou colocar até dia 25 de outubro. Um preenchimento de horário. Justificativa, vou colocar um exemplo aqui. Ela enviada. Nível da competição, no caso temos essas quatro opções. Vou colocar aqui nacional. Classificação do local, se vai ser uma PV interna ou externa. Vou colocar aqui externa. Tipo da competição, se ela é amistosa ou oficial. Aqui é o preenchimento de endereço. Aqui você tem três opções. Ou você coloca o endereço por completo, o nome da rua com o número. Se você souber o nome do estabelecimento, ele traz para você os estabelecimentos que estão cadastrados hoje na Google, como é usado hoje no Waze, por exemplo, onde você digita o nome de algum lugar, ele traz para você as informações de endereço desse lugar. Por exemplo, eu coloquei ginásio aqui, ele listou para mim os primeiros ginásios que ele encontrou. Vou selecionar esse Paulo Sarazashi aqui. Então, assim que eu clico, ele preenche automaticamente cidade, estado, região e o país. Ou se caso eu souber o CEP, no caso eu vou colocar o da minha casa aqui, é o único que eu sei de qual. No fora, ele preenche o restante das informações. Adversário, vou colocar aqui um exemplo, vários. É um campo livre para digitação, tá? Então, você pode colocar um adversário específico, ou então, se não tem um adversário específico, você pode colocar diversos ou vários. Justificativa pela participação. Esse campo aqui é para
para identificar qual que é o objetivo dessa previsão de viagem. Se é ser semifinalista, se é medalha de ouro ou ser campeão. Vamos colocar aqui campeão. Data de saída do clube, horário de saída, data de saída da competição, horário de saída da competição. Campos é o que já estavam hoje antes no FX, eles foram passados agora para esse formulário aqui no Fluid. Categoria e pirâmide. Numa mesma previsão de viagem, podem ocorrer viagens de mais de uma categoria. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, um adulto, alto rendimento. Se eu quiser colocar mais de uma categoria e pirâmide, é só clicar nesse botão adicionar. Vou colocar mais um aqui, master e participativo, por exemplo. Cartão corporativo. É o cartão que será usado na viagem. Por exemplo, vou colocar esse que for cadastrado para a sessão de levantamento de peso. E aqui eu preciso informar o valor. Certo? Bom, esse foi o primeiro passo para preencher os dados básicos da PV. Se eu quiser minimizar, é só clicar, né, aqui nesse título. E aqui vamos para a parte de despesas. Inscrição, eu tenho essas 4 opções: boleto bancário, depósito bancário, pagamento na competição ou não se aplica. Se eu colocar não se aplica, tá? Os valores não precisam ser preenchidos. Então os campos, inclusive, até somem. Vou colocar aqui pagamento na competição. Informo qual que é a data limite. Vou informar o valor. A forma de liberação: ADN cartão, ADN dinheiro, dólar, euro, reembolso ou SC. Vou colocar aqui um exemplo: dinheiro. Arbitragem. Vou colocar aqui sim, o valor. Forma de liberação: reembolso. Transporte. Temos aqui a opção veículo do clube. Vou colocar aqui quantidade de pessoas 6. Informar um valor. Forma de liberação. Vou colocar também aqui ônibus e aéreo. Quantidade de pessoas 6 também. O ônibus que eu vou usar vai ser o executivo. Valor. Dinheiro. Aéreo a mesma coisa. Lembrando que são informações fictícias, tá? Aqui você pode colocar do valor 200, 2.000, aquilo que você achar, programar para essa previsão de viagem. Hospedagem. Aqui eu posso preencher qual que é o hotel sugerido, posso separar por vírgula qual hotel que eu sugiro para essa viagem. Depois a administração de esportes vai poder cotar os valores de acordo com o hotel que você sugeriu, a quantidade de pessoas, quais são os serviços que você quer que esteja incluso nessa viagem. Se caso o serviço que você quer que seja incluso não está em nenhuma dessas opções, café da manhã, almoço, jantar, você pode clicar aqui em outros e aí vai aparecer esse campo para você preencher quais os serviços que você quer que esteja incluso. Nesse exemplo aqui eu não vou colocar hospedagem não, vou colocar aqui que não haverá necessidade de hospedagem. Então os campos somem, os campos de valores, tudo some porque não haverá necessidade de preenchimento. Alimentação fora da hospedagem. Vou colocar um exemplo aqui. Lanche. Quantidade de pessoas, 6. O valor de R$ 80. Forma de liberação, reembolso. Outras despesas. Esse campo não é obrigatório. Lembrando que aqui tem uma porcentagem que é configurada no cadastro da sessão. Vamos ver aqui, vamos tentar colocar o valor de outras despesas de 80 mil. O que ele aparece aqui? Ó. Valor acima do permitido. O valor informado em outros não pode ser acima de 10% do valor total da PV. Ou seja, o valor máximo permitido é de 1.068.
Por quê? Se eu somar tudo que eu coloquei aqui de valores, 10% disso tudo é 1.068. Então aqui eu só posso colocar 10% do valor total. Até 10% do valor total. Então vou colocar aqui 500. E aqui é lembrancinhas. De liberação, reembolso. Certo? Terminado as informações de despesas. Vou minimizar aqui para ficar mais visível o meu formulário. Aqui eu tenho as informações de total. Só para exemplificar, se caso alguma forma de liberação for dólar ou euro, vou colocar aqui, eu mudei aqui a arbitragem para a forma de liberação ADN euro e a inscrição ADN dólar, só para poder exibir aqui para vocês. No total, ele aparece para mim o valor em dólar, 2.000, e ele já traz para mim a cotação do dólar. E aqui aparece quando que é essa cotação. Então, no caso, é de hoje a meio-dia 25, certo? E aqui é a mesma coisa para o euro. Então, o que ele faz? Ele totaliza em real o que foi informado em real nas despesas. Ele totaliza o valor em dólar, o valor em euro, multiplica com a cotação e aqui dá o valor total em reais, certo? Vamos aqui para outras necessidades. Aqui temos essa tabela de credenciais. Não é um campo obrigatório, tá? Isso vai depender de cada previsão de viagem. Se caso conter esse credencial, você preenche aqui com o valor de nome, CPF e RG. Pode colocar mais de um, pode colocar quantos for necessário. Posso excluir aqui também nessa lixeirinha. Mas no caso eu vou colocar aqui, não há necessidade de credenciais para essa PV. Então ele some com a tabela. Materiais ou liberação da portaria. Esses campos também é o que estavam lá no FX. Então, se caso selecionar materiais, você lista aqui, relaciona, né, os materiais que você vai usar para essa viagem. E liberação de portaria é só para informar se haverá necessidade de liberação da portaria. Vamos aqui para participantes. Temos 3 tabelas aqui: comissão técnica, relação de participantes e convidados extras ou atletas extras. Aqui em comissão técnica, repare que ele vai listar somente os atletas e comissão técnica relacionado à sessão, no caso, o levantamento de peso. Vamos colocar aqui, levantamento de peso. Então, colocar aqui. Assim que eu selecionar, ele já traz o RG e a matrícula que estão cadastrados relacionado a esse participante. E aqui eu seleciono qual que é o tipo de transporte que esse participante vai usar para essa previsão de viagem. Vou colocar aqui, veículo do clube, ônibus e aéreo. Reparem que aqui em cima, em despesas, eu não falei que eu usarei o veículo do solicitante e nem usarei táxi. Então, se caso aqui na relação de participantes eu selecionar o veículo do solicitante, ele vai aparecer uma mensagem de erro, por quê? Porque não foi informado lá nas despesas que você necessitará do transporte veículo do solicitante. Então aqui você só consegue selecionar o tipo de transporte que você informou lá em cima na relação de despesa. Eu vou formar um horário de ida e volta. Esse campo de observação, se caso algum participante tiver alguma particularidade, vai partir de algum lugar diferente. Então esse campo fica livre para poder informar qualquer tipo de informação. E aqui em função, específico só para a comissão técnica, vai listar qual função desse participante que você vai cadastrar aqui para essa PV. Então, no caso, esse participante ele é um coordenador, certo? Isso só serve só para a comissão técnica, tá? Aqui em relação de participantes,
que basicamente são os atletas em si, né, que vão viajar, que você vai relacionar esses atletas. Vou colocar aqui o mesmo tipo de transporte, um horário. Às vezes, todos os atletas vão usar o mesmo transporte, vão partir do mesmo horário. Então, depois que você preencher o primeiro, assim que você clicar em adicionar, ele replica as informações que foram preenchidas no primeiro. Só para facilitar, dar mais agilidade no preenchimento, tá? Se caso, mas aqui fica livre para poder alterar essas informações. Então, vou colocar aqui outro usuário. Repare que eu já coloquei esse Fernando Sarava, né? Se eu tentar selecionar ele novamente, aparece a mensagem aqui, ó, participante já adicionado. Tá? Então, o sistema bloqueia se caso tentar colocar participante repetido. Lembram que a gente colocou 6 participantes para cada que vai usar os transportes lá na relação de despesas? Estou preenchendo aqui. Acho que eu já cheguei a 6. Olha lá. Ó. Quando eu tento adicionar, ele não conseguiu replicar as informações de cima porque já excedeu a quantidade. Certo? Então é por isso que se eu tentar selecionar aqui, ó, não vai dar. Porque já excedeu os 6 participantes. Certo? Convidados extras ou atletas extras. Essa relação aqui, no caso, para levantamento de peso, não tem ninguém. Por quê? Essa relação é cadastrada lá no cadastro da sessão. No caso, no cadastro que foi feito do levantamento de peso. Esses atletas e convidados extras são os usuários, os convidados, os diretores ou pais de atletas que vão poder fazer a viagem junto com esses participantes. Por que que não é possível apenas digitar diretamente aí? É para poder garantir que só poderão é, participar da viagem, só poderão estar dentro dessa previsão de viagem usuários que são atletas e aqueles que foram cadastrados lá pela administração de esportes. Tá? Então, se caso houver a necessidade de algum convidado, algum diretor, algum participante que não seja atleta, seja necessário dele viajar junto com essa sessão, você precisará entrar em contato com a administração de esportes, passar as informações desse participante para que eles possam cadastrar na sessão e aí ele vai estar disponível aqui para você poder incluí-lo na, na previsão de viagem. No caso, para levantamento de peso, não teve ninguém, nenhum usuário ou convidado extra para poder participar dessa previsão de viagem. Então, não vamos relacionar. Bom, então é basicamente isso. Dados da PV, as despesas, outras necessidades de aprovação e a relação de participantes. Após clicar, você vai poder clicar em enviar. Depois disso, essa PV vai para o aprovador da sessão, no caso o diretor adjunto, ou então algum coordenador ou um responsável por aprovar essa PV antes de ir para a administração de esportes. Você também tem a opção de salvar, tá? Se caso você preencher todas as informações e quiser dar continuidade nessa PV mais tarde, você pode clicar nessa setinha aqui e salvar, tá? Aí essa solicitação vai ficar ainda com você para que você possa preencher quando você quiser. Quando você finalizar, aí você vai poder clicar em enviar e aí essa PV vai ser movimentada para aprovação. Se caso você esquecer de preencher algum campo, por exemplo, vou tirar esse justificativa, ele está com um asterisco. Então, se eu tentar clicar em enviar, vai aparecer, ó, os campos abaixo são de preenchimento obrigatório, justificativa pela participação.
E aí o campo fica destacado aqui para preenchimento. Então você não consegue movimentar a solicitação se todos os campos não tiverem preenchidos. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.